pelo meu pecado e pelo seu pecado. Na cruz, Jesus morreu, porque ele sabia. Deus, ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Porque ele sabia que nós não tínhamos condições de pagarmos um preço. É por isso que Jesus foi à cruz e lá morreu. E muitas vezes estamos desdenhando dessa gloriosa, maravilhosa atitude dele para com a minha vida e para com a sua vida. Você já parou para pensar nisto? Você já parou para pensar quantos pecados nós cometemos durante o dia? Quantos pecados nós cometemos durante toda a nossa vida? Mas esses pecados só serão perdoados se eu e você os confessarmos. E com o coração quebrantado, limpo diante de Deus. Ele sabe se você se arrependeu verdadeiramente. Ele sabe quando eu me arrependo dos meus pecados. Não adianta você disfarçar. Não adianta você dizer, me perdoa, eu errei. Mas se não houver pureza no seu coração, se não houver de fato um arrependimento genuíno, não haverá perdão. Reflita nesta manhã sobre o que você ainda precisa confessar diante do Pai. Reflita nesta manhã qual pecado ainda está oculto. Ah, mas eu cometi um pecado faz 20 anos, faz 30, faz 40, faz um dia, faz uma hora. Não importa. Não importa. Pecado só será perdoado mediante a confissão dele. Em Salmos 38, 18 nos diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Então tem muitas pessoas que vivem uma eterna angústia, vivem um eterno pesar em sua vida e muitas vezes não sabe porque cometeu um pecado lá atrás. Muitas vezes não tem discernimento, entendimento espiritual, que aquela carga ao qual ela sente tão pesada na sua vida é de um pecado não confessado. Então que possamos nos alertar em relação a isso, porque é mais sério do que você imagina. Muitas vezes no seu consciente está lá escondidinho. Você tem levado consequência na sua vida adulta e você não entende que aquilo foi um pecado que você cometeu e você não confessou, então você não se libertou dele. Você às vezes tem raiva de alguém, você nutre um ódio por alguém, aí você diz, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio. Será? Será? Então você precisa se avaliar. Não sou eu que vou avaliar você. Não. Deus, ele nos alerta a olharmos para dentro de nós e assim nos despirmos do nosso eu, porque só assim poderemos entender qual pecado ainda não foi confessado. O pecado da idolatria, o pecado da lascívia, da prostituição, do adultério, da fofoca, que às vezes você acha que não é pecado, da mentira, mas é uma mentira tão básica, é uma mentira que todo mundo conta, a mentira branca. Eu não sei. Você e Deus. É você e Deus. É diante dele que você tem que confessar. É diante dele que você tem que se derramar e dizer, Senhor, traz a minha mente, traz, Senhor, a minha memória, para que eu possa me recordar, caso você não se recorde. Porque muitas vezes estamos só camuflando. Muitas vezes estamos com medo de chegar diante do Pai e dizer, Senhor, eu cometi tal pecado. Me perdoa, se rasga.
Você tem que se despir diante do Pai, para que Ele possa, de fato, te perdoar. Porque aqui diz, confesso a minha culpa. A gente precisa confessar a nossa culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Então que Deus nos liberte nesta manhã de qualquer angústia, qualquer sofrimento, qualquer pesar que seja causado por um pecado não confessado. Então que eu e você possamos estarmos diante de Deus, clamando, suplicando, Senhor, traz à minha memória os pecados aos quais eu ainda não confessei a Ti, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos torne livre. E ninguém tem o direito de apontar para o teu pecado, porque nós devemos olhar para os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça resplandecer